Antes de nós iniciarmos, gostaria de convidá-los a fecharem os olhos para nós orarmos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso mantenedor, o Senhor é quem nos sustenta com a sua forte mão, o Senhor é quem nos dá a tua provisão e graça, o Senhor é quem é o dono das nossas vidas e nós te agradecemos, Senhor, pela tua grandeza, pela tua bondade e misericórdia. Pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia neste momento de cada um de nós, principalmente de mim, Senhor, para que não sejamos cobrados e olhados, Senhor, segundo a nossa corrupção, mas que, através do precioso sangue de Cristo, nós possamos nos encontrar justificados e limpos, Senhor, e aceitos diante da tua face, para que a tua palavra exposta, pregada, analisada, Senhor, possa ser honrada por meio de Cristo Jesus. Nós pedimos também a tua bênção, Senhor, para que a cada momento, tudo aquilo que for dito, Senhor, segundo a tua boa vontade e verdade, seja escrito nos nossos corações, que seja fixo nos nossos entendimentos, para que possamos, Senhor, guardar no nosso coração e não pecar contra o Senhor, bem como conhecê-lo melhor, Senhor, como o Senhor tem se revelado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Cuida de nós durante essa noite, cuida de nós também nos demais dias. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém. Bom, a mim me cabe então fazer essa introdução ao tema do tríplice ofício de Cristo, bem como apresentar este primeiro ofício da ordem dos três ofícios de Cristo a respeito do ofício de Cristo como profeta. Mas, para nós entendermos de forma mais adequada o tríplice ofício de Cristo, nós precisamos voltar um pouquinho, voltar alguns milênios na história e chegarmos até o ponto de partida de tudo isso para a nossa realidade. Então, toda a necessidade de um tríplice ofício, todo o desenho do arranjo da história da redenção do nosso Senhor, ele se inicia com a criação. Então, eu vou trazer definições neste primeiro momento, a partir do Catecismo Maior de Westminster, para nós termos tanto um resumo quanto uma exposição precisa destes temas. Então, quando nós falamos de criação, do que nós estamos falando? Que é a obra da criação? A pergunta 15 do Catecismo vai responder da seguinte forma: a obra da criação é aquela pela qual Deus, pela palavra do seu poder, fez do nada o mundo e tudo quanto nele há para si no espaço de 6 dias e tudo muito bem. Então, toda a história do plano de redenção, ela se inicia aqui, essa história se inicia com a criação do mundo. É quando, então, do nada, o nosso Senhor cria todas as coisas, tudo o que há neste mundo, neste espaço temporal de 6 dias, tudo muito bem feito, e essa parte final é muito importante, tudo muito bem feito, e então o Senhor tem este mundo criado segundo o poder das suas mãos. O fato sequente a criação e, de certo modo, quase que imediato, é a queda. Então, a história ela vai se desenhando que logo após o homem ser criado, passado pouquíssimo tempo, o homem cai em pecado. Então, nós temos este primeiro encontro do homem com a serpente, onde, através da tentação de Satanás, o homem vem a cair do estado em que foi criado por Deus. Deus cria o homem, então, perfeitamente, um homem reto, capaz de obedecê-lo, capaz de ouvir a sua voz e seguir as suas instruções. Porém, em um determinado momento, o homem cai na tentação. Então, a pergunta 21, ela é justamente sobre isso, e vai dizer: continuou o homem no estado em que Deus o criou no princípio? Então, a resposta é: nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade,
pela tentação de Satanás, transgrediram o mandamento de Deus, comendo do fruto proibido, e por isso caíram do estado de inocência em que foram criados. Então nós temos um ponto aqui onde as coisas mudam radicalmente. As coisas como foram criadas estão do lado oposto, diametralmente oposto a este estado agora após a queda. Este homem, então, que foi deixado à sua própria liberdade, à sua própria vontade, ele sucumbe à tentação de Satanás e ele desobedece a ordem de Deus, de que ele não deveria comer do fruto proibido. Então, ele cai deste estado e esta queda deste estado traz consequências terríveis para o homem. Esta consequência principal e central de tudo é uma separação eterna de Deus, uma separação que torna Deus inacessível para o homem. Então, Deus, o Deus santo e poderoso, ele é santo justamente porque ele não se relaciona com o pecado e com o mal. E quando o homem cai neste estado de pecado, não há mais possibilidade de acessar o Senhor, não há mais possibilidade de que ele desfrute de plena comunhão com o Senhor. Então, no estado de queda, o homem perde qualquer comunhão com Deus, ele cai no estado de pecado e miséria, antes no estado de inocência, agora no estado de pecado e miséria, e fica sob o desagrado e a maldição do Senhor. Então ele fica como um inimigo de Deus e debaixo de uma maldição de Deus que diz que o homem certamente morreria, como bem morre e morreu neste momento. Porém, Deus, de forma perfeita e totalmente planejada e segundo a sua sabedoria, por sua rica misericórdia e por seu amor, de forma bastante inexplicável para nós quando pensamos em Deus como um Senhor santo, mas não concebemos a misericórdia e o amor de Deus também junto com a sua santidade e ira. Ele não deixa o homem neste estado. É isso que vai dizer tanto a pergunta 30 quanto a pergunta 36 do Catecismo. O homem ele não é deixado nesse estado de pecado e miséria debaixo do desagrado e da maldição do Senhor. Aprove ao Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, providenciar um redentor. Este redentor que é um resgatador ou como um libertador. E este redentor, ele passa a fazer o papel de redimir pecadores escolhidos segundo a misericórdia e o amor de Deus do pecado e da morte, deste estado de desagrado e maldição outrora dados pelo Senhor. Então, o que vai acontecer a partir daqui? O homem, ele, neste plano de redenção iniciado por Deus para que o homem fosse reconciliado consigo mesmo, ele passa a necessitar, então, de um mediador desta reconciliação e desta redenção. O tríplice ofício de Cristo Jesus, ele está intimamente ligado com a obra mediadora de Cristo Jesus. Então, nós só conseguimos entender completamente e perfeitamente a obra da redenção do Senhor, conforme revelado nas Escrituras, quando nós entendemos a mediação, o trabalho mediador de Cristo, e esta mediação acontece através deste tríplice ofício de Cristo Jesus, ofício então dado para a redenção dos homens. Como tudo em Deus é imbuído de sentido, de preparação, de soberania, então
tudo em Deus é perfeitamente planejado e arranjado. Deus não está refém das opções do homem e do acaso. O Senhor preparou de antemão este mediador através de um pacto chamado pacto de graça. Então, antes o homem na criação foi posto em um pacto chamado pacto de obra, que significaria que o homem viveria de acordo com a sua obediência. Mas quando o homem cai e ele está debaixo de pecado e miséria, sob o desagrado e a maldição do Senhor, ele não tem mais condições de obedecer ao Senhor, e por isso ele precisa deste Redentor, e que este Redentor efetue isso pelo seu trabalho de mediação. Então, o que acontece é que Deus promove este pacto de graça como homem, que tem Cristo mesmo como mediador. Então, nós não conseguimos entender o trabalho de salvação do Senhor sem entender o trabalho de mediação no tríplice ofício, mas nós não conseguimos nem entender por que Cristo Jesus é chamado de Cristo ou ungido, sem entendermos este tríplice ofício de Cristo Jesus. Para que ele foi ungido? Para que ele foi ungido pelo Senhor? Se nós não entendemos isso, nós não entendemos, então, nem sequer quem é o nosso Salvador, por que ele recebe esse nome. Então, ele é ungido por Deus, ele é chamado por Deus e ungido por Deus para ser este mediador, não como uma administração de qualquer forma e feita a qualquer forma, mas perfeitamente desenhada pelo Senhor em cada momento, em cada ponto desta história de redenção. Então, não sendo administrada de qualquer maneira, mas de uma maneira clara e eficiente. Então, lembremos que as Escrituras revelam toda a vontade de Deus, as Escrituras revelam o plano de Deus para a salvação dos homens, de forma que, clara e de forma eficiente, nós conseguimos encontrar nas Escrituras a seta que aponta para Cristo Jesus e para essa obra de mediação através do tríplice ofício de Cristo Jesus. Então, é isto e exatamente isso o que está escrito na pergunta 42 do Catecismo Maior de Westminster. Por que foi o nosso mediador chamado Cristo? O nosso mediador foi chamado Cristo porque foi, acima de toda a medida, ungido com o Espírito Santo, e assim separado e plenamente revestido com toda a autoridade e com todo o poder para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei da sua igreja, tanto no estado da sua humilhação, como no estado da sua exaltação. Então, Cristo Jesus, nesta obra de mediação, ele é ungido justamente para exercer esta tríplice função como profeta, sacerdote e rei. Nós devemos ter isso claro justamente para nós entendermos quem é o nosso Salvador. Por que ele é chamado, então, de Cristo? Bom, alguns pontos surgem para que nós nos organizemos e entendamos melhor o que é este tríplice ofício de Cristo Jesus, então. E o primeiro deles vai nos apontar para o seguinte caminho. O ofício de Cristo como mediador significa, ao mesmo tempo, um fardo para Cristo Jesus. Então, veja, a resposta do Catecismo na pergunta 42 vai dizer que este ofício ele é celebrado por Cristo Jesus tanto no estado de humilhação quanto no estado de exaltação. Então, o que é a humilhação de Cristo, senão um fardo e um peso em que Cristo carregou? Então, este ofício de Cristo, significando um fardo, ele é bem representado quando Cristo fala lá em João, capítulo 10, verso 18, este mandamento recebi de meu Pai.
a respeito desta obediência necessária a Cristo Jesus. Cristo Jesus recebe este mandamento pelo qual ele deve obedecer em tudo, sendo um servo, e nisso consiste a humilhação de Cristo Jesus, para que, como um servo em seu estado de humilhação, ele executasse a sua obra mediadora. Neste estado de ampla humilhação de Cristo Jesus, bem como ele significa suprema honra. Lá em Efésios capítulo 1, verso 22, vai dizer: e o deu para ser cabeça sobre todas as coisas para a igreja. Então, este é o estado de exaltação de Cristo. Quando ele cumpre a sua obra mediadora neste estado de humilhação, ele recebe uma honra suprema da parte de Deus neste estado de exaltação, recebendo como herança todas as coisas e sendo colocado como cabeça sobre todas as coisas para a sua igreja. Isso é importante também. Este ofício de Cristo, ele é efetuado para o proveito e para o benefício da sua igreja. Bom, o ofício de Cristo, ofício que Cristo desempenha, aliás, também ele é tríplice, como nós vimos. Então, ele é tríplice representado primeiro pelo ofício de profeta, e este ofício ele é anunciado desde os primórdios das Escrituras, desde os primeiros dias dos nossos antigos pais, e desde a queda do homem, o homem já sabe que Cristo Jesus exerce este ofício de profeta. Mas, de forma muito clara, este ofício é revelado ainda na Antiga Aliança, lá em Deuteronômio capítulo 18, verso de número 15, em que se diz: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. Então, esta é uma promessa a respeito deste ofício de Cristo, que foi cumprida em Cristo Jesus sendo este profeta e desempenhando este papel de profeta. Cristo Jesus também desempenha, então, um papel de sacerdote. Então, no Salmo de número 110, verso de número 4, vai dizer: tu és um sacerdote eterno. Então, este salmo messiânico, ele vai chamar Cristo Jesus de um sacerdote eterno. Então, Cristo Jesus, ele também tem esta função e este ofício como de sacerdote. E, por fim, este tríplice ofício de Cristo Jesus é compreendido no seu ofício de rei. Então, o Salmo 2, verso 6 diz: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. E também em Mateus, capítulo 2, verso 2, está: onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Bom, então, Cristo Jesus, neste tríplice ofício, ele vai desempenhar essas funções de profeta, sacerdote e rei. Quando nós falamos sobre a obra de mediação de Cristo Jesus, essa mediação não é subjetiva, não é desordenada, não é como se Cristo Jesus, de forma irreverente, fosse até o Pai e apontasse ao Pai as coisas que ele queria fazer, da forma como queria fazer, mas é plenamente e perfeitamente escrita desde antes da fundação do mundo para ser realizada de forma objetiva e perfeita, e já sendo descrita desde a eternidade, segundo essas três funções, como profeta, sacerdote e rei. Bom, os três ofícios, eles se encontram em alguns casos unidos, como no caso do Salmo 110. Estes três ofícios Cristo desempenha, então, obviamente, em si mesmo, ele desempenha este ofício concomitante em tempo integral, e muitas vezes as Escrituras vão nos apresentar momentos em que Cristo Jesus ele está desempenhando estes ofícios em tempo integral e sendo conciliados. Então, no Salmo 110, é dito assim: domina no meio dos teus inimigos.
E já no verso 4, verso 2 é dito, domina no meio dos teus inimigos, e no verso 4, tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós temos o ofício de rei de Cristo Jesus sendo apresentado como rei neste primeiro momento, neste domínio sobre os inimigos. Este é o ofício rei, como rei de Cristo Jesus, tanto quanto sendo apresentado como um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo Jesus sendo apresentado nestes dois ofícios em um momento unidos. Né? Outra ocasião vai nos apresentar, por exemplo, Hebreus capítulo 1, o verso 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. E combinado com o verso 2, que diz: a quem constituiu o herdeiro de tudo, em que Cristo Jesus ele é apresentado como profeta neste primeiro momento. Então, quando Deus fala, é Cristo Jesus que está exercendo este papel de profeta, e esta fala de Cristo Jesus também o constitui como herdeiro de tudo, e essa herança que ele recebe como rei de todo o universo. Bom, por fim, João capítulo 14, o verso de número 6, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, neste verso em especial, Cristo é apresentado da seguinte forma, abre aspas: o caminho em seu sacerdócio, quando por seu sangue ele nos abriu uma via de acesso ao céu, Hebreus 10, 20. A verdade em seu ofício profético, porque ele nos revela a palavra do evangelho, a única verdade salvífica. A vida em seu ofício real, pelo qual ele nos vivifica e nos protege mediante sua eficácia. Essa é uma citação de Turrentini, livro 2, página 474. Então, este verso, que é amplamente conhecido, ele vai tratar exatamente destes três ofícios de Cristo Jesus, segundo a teologia histórica, como Cristo Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida, no seu tríplice ofício como sacerdote, profeta e rei. Então, ele apresenta combinado, como neste caso também, ou combinando estes três ofícios. Porém, é importante que nós destaquemos isso. Nunca podemos tratar estes ofícios de forma confusa, confundida. Embora em muitos tempos Cristo opere, como nós vimos nestes versículos, estas funções de forma concomitante e ele faça tudo isso integralmente, ainda assim são três funções distintas que Cristo exerce. Não são funções confusas, não são funções sobrepostas, não são funções que anulem umas às outras em determinados momentos, mas são funções muito claras. Porque se nós confundimos estas funções, porque se nós tornamos estas funções como nulas, anulando umas às outras, nós caímos em uma heresia histórica que exatamente apontou a este exato ponto doutrinário para confundir a natureza de Cristo Jesus ou as suas duas naturezas. Isso o fizeram os socinianos, em que eles tentaram reduzir o tríplice ofício de Cristo a um só ofício, o ofício de profeta, como se Cristo tivesse desempenhado todas as coisas dentro deste ofício de profeta, e ainda assim sendo como um profeta mortal, certo? Sendo concebido como um homem mortal, a quem, segundo essa doutrina herética, recebeu o conselho de Deus quando esteve nos seus 40 dias de deserto. Eles defendem que Cristo de alguma forma foi transladado e ele recebeu a verdade da parte do Senhor para que viesse a proclamar nestes 3 anos do seu ministério. E justamente porque eles anulam
o trabalho sacerdotal de Cristo, em que ele entrega a si mesmo, porque não creem que Cristo Jesus tem poder em si mesmo para entregar a sua vida a Deus e satisfazer a ira de Deus. Eles não creem que ele é um sacerdote nesse sentido, porque eles não creem que ele satisfez a ira de Deus. Eles também não creem que Cristo Jesus é o rei do universo, porque eles defendem que Cristo Jesus é um homem, um mero homem, mas eles defendem que Cristo Jesus exerceu sim um ofício profético, porque nascido temporalmente, ele foi instruído por Deus para ensinar. Então, este é um problema quando nós não temos claro a distinção destes três ofícios, nós não temos claro a distinção deles e como Cristo opera cada um deles. E por isso, obviamente, por isso nós optamos por fazer essas três palestras separadas, muito bem definidas, e cada uma abordando de forma clara e lógica as Escrituras a partir do que elas revelam a respeito deste tríplice ofício de Cristo Jesus. Bom, a teologia histórica vai nos dizer que estes ofícios eles são necessários por conta do homem no seu estado de queda, em que ele está em um estado, como se diz historicamente, de tríplice miséria. Então, Cristo precisa exercer esta função tríplice, porque o homem também está em um tríplice estado de miséria. O homem, ele está neste primeiro estado de miséria como um ignorante. Desde a queda, então, o homem não conhece mais o Senhor de forma clara. O homem não consegue mais acessar o Senhor através do conhecimento natural. Ele não consegue mais acessar ao Senhor como ele acessava anteriormente. Ele se tornou um desconhecido do Senhor e, através da sua ignorância, ele foi ignorado por Deus e também ignora o Senhor. Então, Cristo Jesus, ele exerce o seu ofício como profeta em nos revelar a vontade de Deus para a nossa salvação. É uma resposta a essa miséria do homem neste primeiro estado. Também, o tríplice estado de miséria do homem, ele vai abarcar a culpa. A culpa do homem também ela compreende esse estado de miséria do homem, em que o homem ele tem diariamente e a todo momento a sua consciência o esmagando e apontando para ele a necessidade de um Salvador, a necessidade de salvação, a existência do Senhor, mas sem conseguir reconciliação com Deus, o homem é mergulhado em profunda culpa, e mesmo que ele não saiba lidar com esta culpa, ainda assim ele a carrega. E por isso Cristo Jesus desempenha este papel como de sacerdote, porque ele precisa tirar dos seus eleitos a culpa pelos seus pecados. E por fim, o estado de tríplice miséria do homem vai resultar na sua servidão ou na tirania do pecado. O homem passa a não ser mais um servo do Senhor, mas um servo do pecado, e debaixo da tirania do pecado ele está escravizado, de forma que não consegue mais obedecer ao Senhor, conforme é nos dito por Paulo. Neste estado de miséria que o homem está, em que ele está como um servo do pecado e debaixo da tirania do pecado, o homem é um servo da sua carne, e ele a obedece, e nessa obediência ele está inclinado a pleno mal, sem conseguir se libertar das correntes da morte. E por isso Cristo Jesus precisa exercer este ofício de rei, para proclamar as ações que aqueles seus filhos, eles têm as suas algemas quebradas, eles são redimidos, eles são tornados justos e não estão mais debaixo da escravidão do pecado e da morte. Também é necessário, estes três ofícios de Cristo são necessários por causa da tríplice obra necessária. Eles são necessários porque Cristo Jesus precisa fazer uma tríplice obra necessária.
Primeiro, ele precisa anunciar a salvação. Ele precisa combater esta ignorância anunciando a salvação, e por isso ele exerce essa função necessária de profeta. Ele também precisa adquirir a sentença que liberta os homens da sua culpa através do seu ofício sacerdotal. E ele também precisa aplicar esta salvação através do seu ofício real. Bom, não há ocorrências históricas, no entanto, que mostre a glória deste tríplice ofício sendo realizado por qualquer outro além de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele, pela sua revelação nas Escrituras e pelo testemunho histórico, ele ilumina a sua igreja para que ela saiba a direção que deve seguir, e por isso, em muitos momentos, ele demonstra a sua igreja na antiga aliança através de figuras da sua obra futura, e mesmo nessas figuras, Cristo Jesus reserva para si mesmo a glória de ser profeta, sacerdote e rei. Bom, nós temos o exemplo histórico e talvez o mais conhecido a respeito do tríplice ofício de Cristo Jesus, que é o de Melquisedeque, em que as Escrituras mesmo nos atestam que ele é um rei e sacerdote. Bom, este poder sendo unido em um só homem é atípico para a aliança como foi revelada em Deus através de Moisés, mas Cristo Jesus, ele segue esse ofício segundo Melquisedeque, reinando e sendo sacerdote. Bom, então Melquisedeque concentra dois destes ofícios, mas não três. Então a glória disso tudo ainda permanece com Cristo. Da mesma forma, Davi, ele detém o reino e a profecia. Ele trabalha como um rei e um profeta do Senhor nos seus dias de glória, mas ainda assim o Senhor guarda para si a glória do tríplice ofício. Então, Davi, ele não exerce essas três funções, obviamente, para não contrariar a própria lei, bem como para não retirar de Cristo a sua glória. E, por fim, os sacerdotes, por vezes, eles desempenhavam o sacerdócio e a profecia. O sacerdócio e a profecia poderiam ser encontrados juntos em um sacerdote, mas também eles não eram confundidos com reis, e por isso Cristo Jesus também dignifica para si mesmo estes três ofícios, também no caso dos sacerdotes. Então, Cristo Jesus, ele é ainda mais glorificado quando nós entendemos este papel de mediação que ele faz em concentrar em si mesmo, mesmo tendo revelado aos homens, tanto nas Escrituras quanto no exemplo histórico, no testemunho histórico, ainda assim ele reserva para si mesmo estes três ofícios, concentrando em si mesmo a glória pela qual ele foi exaltado pelo Senhor através da sua obra de mediação. Os três ofícios, eles também podem ser ordenados como nós quisermos. Em alguns momentos eu falei sobre sacerdote, profeta e rei, e a linguagem confessional e a ordem que nós estamos seguindo nas palestras, ela vai apontar para profeta, sacerdote e rei, mas nós podemos usar a linguagem e ordená-los à nossa maneira. Porém, segue-se uma ordem de administração dos ofícios que nós devemos respeitar. Primeiro, nós temos o ofício de Cristo como profeta, que é o que Cristo combate a ignorância. Depois, o ofício de sacerdote, em que Cristo opera contra a culpa. E, finalmente, o de rei, quando Cristo adquire para si estes que eram escravos do pecado e da morte. Então, de forma ordinal, Cristo Jesus, ele opera este tríplice ofício segundo esta administração, respeitando esta ordem, profeta, sacerdote e rei, e esta forma clássica e mais correta de ordenarmos estes ofícios. Bom, historicamente, nós temos vários exemplos, como foram citados aqui, mas as Escrituras, elas vão dar um exemplo muito claro
do desempenho de Cristo deste papel de mediação, e não é somente em João, como nós citamos aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo Jesus já desempenha este papel de mediação desde a criação do mundo, desde a queda do homem, ele vai precisar iniciar este papel de mediação, e em nenhum momento nas Escrituras eu entendo dessa forma, e também é a opinião de muitos teólogos da história, o tríplice ofício de Cristo fica tão claro como em Zacarias, no livro do profeta Zacarias. Bom, eu vou ler para vocês aqui a primeira visão dada por Cristo Jesus a Zacarias e como isso aponta para o tríplice ofício de Cristo Jesus. Não é, obviamente, necessário que as doutrinas sejam encontradas nas Escrituras nominalmente. No entanto, as Escrituras, pela misericórdia do nosso Senhor, ainda assim revela muitas doutrinas para o homem de forma nominal e clara, de forma que mesmo os homens mais ignorantes, através do exame das Escrituras, conseguem ver óbvia, claramente, toda a vontade de Deus para a salvação do homem. Então, nessa primeira visão de Zacarias, que se encontra no capítulo 1, eu vou ler do verso 8 a 12, diz assim: olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivestes irado estes 70 anos? Bom, então, como eu disse, muito claramente revelado neste texto aqui está esse tríplice ofício de Cristo Jesus, mas de forma ordenada nós vamos localizá-los aqui através do exame desta passagem. Olhando ali para o verso 8, onde se diz: e vi um homem montado num cavalo vermelho. Aqui nós encontramos o ofício de Cristo como rei. Então, nas Escrituras, quando nós falamos de um homem montado em um cavalo, ele traz esta linguagem, essa significância de um rei. Isso tanto é verdade que quando Cristo estava entrando em Jerusalém, na sua entrada triunfal, no estado de humilhação de Cristo Jesus não entra em um cavalo, mas para a sua humilhação ele entra em um jumento. Bom, então este ofício real de Cristo Jesus, aliás, aqui revelado neste primeiro verso, em que Zacarias vê este homem montado em um cavalo. E Cristo Jesus, obviamente, aqui está defendendo a sua igreja, exercendo este papel real de liderar a sua igreja contra os seus inimigos. O contexto do livro de Zacarias era, obviamente, esta volta do cativeiro, em que eles estavam ainda com bastante inimigos acumulados no meio do povo, fora do povo, ao redor deles, em todos os lugares, rodeados por inimigos. E Zacarias estava anunciando ao povo que Cristo Jesus estava com eles e eles lutariam com força contra os seus inimigos. No segundo versículo, versículo 9, é dito assim: eu disse, Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são estes. Então aqui está o ofício de Cristo como profeta localizado. O ofício de Cristo Jesus é o de revelar a vontade de Deus. Então, quando Zacarias pergunta: Senhor meu, quem são estes? E disse o anjo que falava comigo,
Esse anjo, obviamente, não deve haver dúvidas para nós aqui, é o próprio Cristo, o anjo do Senhor, como está no verso 12, o anjo da aliança, o mensageiro, o profeta. Então, o anjo, o mensageiro, o profeta que falava com Zacarias, responde: eu te mostrarei quem são estes. Então, dando clara evidência aqui deste ofício profético de Cristo Jesus, em revelar a vontade de Deus. Eu vou te mostrar. Aliás, não só em mostrar, mas também em responder e em revelar. Bom, no verso 12, é dito assim: então o anjo do Senhor respondeu e disse, e aqui está a oração que o anjo do Senhor fez: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Então aqui está o ofício sacerdotal de Cristo revelado através da sua intercessão pelo seu povo e em favor do seu povo. Cristo Jesus estava intercedendo, e aqui está este ofício sacerdotal de Cristo Jesus, o anjo do Senhor. Claramente, e aqui não deve haver dúvidas para nós, Cristo Jesus é quem está conduzindo este momento aqui com Zacarias, e esta intercessão revela com ainda mais profundidade este papel sacerdotal de Cristo Jesus. E então nós não devemos fazer confusão aqui e pensarmos que Cristo Jesus ele desempenha, como pensam muitos hereges dos nossos dias, este papel de mediador somente depois da sua encarnação, na sua carne. Cristo Jesus desempenha este papel como o mediador e neste tríplice ofício desde a queda do homem. Ele age eficazmente para que o homem seja reconciliado com Deus, redimido desde a queda, atuando como mediador do pacto da graça em seu tríplice ofício, como profeta, sacerdote e rei, como é revelado aqui para os de Jerusalém nos dias da sua angústia. Olha só, o que Zacarias está mostrando para eles: olha, o Senhor está conosco, reinando no nosso meio. Este cavalo vermelho traz justamente esse sentido de que ele estava com sangue por sair de várias batalhas, de vários enfrentamentos. Então, Cristo Jesus estava com eles, os liderando. Cristo Jesus também estava com eles preocupado em mostrar que estava liderando, mostrar o que estava acontecendo como profeta. Cristo Jesus também estava intercedendo por eles diante do Pai para que aquele tempo de angústia fosse cessado. Então, Cristo Jesus desempenha este tríplice ofício, e nós não podemos encontrar tão claro exemplo quanto esse para entendermos exatamente o que é este tríplice ofício de Cristo Jesus na prática. Bom, dado este breve período de introdução ao tríplice ofício, nós entraremos agora, então, no ofício de Cristo Jesus como profeta. Bom, esta ordem que está diante de vocês neste momento, ela segue a ordem clássica sistemática a respeito do assunto. Então, nós vamos abordar de forma crescente e em ordem os assuntos conforme eles vão se desenrolando. Então, se você conseguir acompanhar de forma mais precisa, eu te indicaria acompanhar com algum tipo de anotação, né, para que você consiga ao máximo acompanhar o raciocínio, a linha de pensamento que nós estamos seguindo aqui. No ofício de Cristo como profeta, neste ofício, Cristo Jesus ele é chamado de profeta por causa da sua doutrina, que é infalível. Aquilo que Cristo Jesus diz é infalível. O que é infalível, então? Não é passível de falibilidade, não é passível de erro, não é passível de confusão. Tudo o que Cristo Jesus diz é correto, preciso e sem erro. A Escritura tem também outros nomes sinônimos, outros títulos sinônimos para esse ofício de Cristo Jesus. Então, o ofício de Cristo como profeta,
ele vai ser revelado de forma sinônima nas Escrituras, como, por exemplo, em Isaías. Isaías capítulo 9 vai chamar Cristo Jesus, neste ofício de profeta, como conselheiro. Então, este que é o conselheiro, aquele que traz o conselho de Deus para os homens. Então, Cristo Jesus, neste ofício de profeta, ele também é chamado nas Escrituras de conselheiro. No ofício de profeta também, Cristo Jesus é chamado de anjo. O que é um anjo? É um mensageiro. Então, Cristo Jesus, ele é chamado de mensageiro ou de anjo no seu ofício de profeta. E também é chamado de intérprete. Então, nas Escrituras, estes dois títulos estão localizados juntos lá em Jó, capítulo 33, verso 23. E Cristo Jesus é ali, então, apresentado como anjo ou como mensageiro e intérprete. Então, Cristo Jesus também é chamado, como nós vimos anteriormente, em Deuteronômio capítulo 18, verso 15 e 18, de um profeta como Moisés. Então, aqui é onde o ofício de Cristo Jesus como profeta é anunciado ao seu povo, o povo de Israel, e ali naquele momento vai ser dito que eles receberiam um profeta como Moisés. Então aqui Cristo Jesus ele é delimitado então neste título, né, como um ofício de profeta. Embora e obviamente Cristo Jesus seja superior a Moisés, e as Escrituras mesmo se preocupam em deixar isso muito claro, como está lá em Hebreus capítulo 3, verso 3, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então, Cristo Jesus, embora tenha sido prometido como um profeta, como Moisés, ele supera em tudo a Moisés, em seu desempenho perfeito dos seus ofícios, em sua obra perfeita e perfeita obediência a Deus, em tudo o que ele fez, e tudo sem pecar, e tudo sem qualquer desobediência, fazendo tudo de forma perfeita. Então ele é tido como alguém digno de tanta maior glória do que Moisés, porque ele é aquele não que é a casa, mas é aquele que edificou a casa. É aquele que lançou a edificação, e não somente lançou, como também é a própria pedra de esquina que fundamenta esta casa. Então, Cristo Jesus, neste ofício de profeta, ele também tem estes nomes sinônimos. Então, no nosso exame das Escrituras, muitas vezes nós vamos nos deparar com estes títulos. Bom, o ato do ofício profético de Cristo Jesus, ele é duplo. Como a ação em que ele desempenha neste ofício, ela acontece através da predição e da confirmação. Então, nós temos um exemplo muito claro aqui, que é o exemplo anterior, de Deuteronômio capítulo 18, em que é prometido através de Cristo Jesus mesmo, que é aquele responsável pelas Escrituras no seu ofício de profeta, que haveria alguém no meio do povo, um profeta como Moisés. Então, isso vai se cumprir futuramente em Cristo Jesus, como nós bem vimos ali também no texto de Hebreus capítulo 3, onde fala exatamente o cumprimento. Ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, e falando tudo isso a respeito de Cristo Jesus. Então, o ato profético do ofício profético de Cristo Jesus, sendo duplo, é de predição e confirmação. Ele fala e confirma, ele promete e cumpre, e assim se dá desde o primeiro ato público deste ofício profético. Então, desde a queda, Cristo Jesus passa a exercer este papel de mediador, mas o primeiro ato público deste ofício de mediação de Cristo Jesus no seu ofício profético está lá na sua primeira predição em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando o Senhor está apresentando a condenação contra a serpente, e é dito assim:
Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a predição, e neste recorte mais exato do texto, vai dizer que esta, ou a semente da mulher, te ferirá a cabeça. Então, esta é uma predição a respeito da obra de Cristo Jesus. E a confirmação desta predição no ofício profético de Cristo Jesus está em toda a escritura do Novo Testamento e de forma muito precisa ali em Romanos capítulo 16, verso 20, em que se diz: e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Então, esta promessa do nosso Senhor em relação a Deus esmagando a cabeça da serpente, colocando-a debaixo dos vossos pés, quando Cristo Jesus desempenha este papel como profeta, revelando e confirmando, então, aquilo que ele havia dito desde lá da queda do homem. Então, de forma muito precisa, Cristo Jesus, ele prediz e confirma todas as suas palavras como ato deste ofício profético que Cristo Jesus tem. Bom, Cristo Jesus, ele também, neste ofício de profeta, ele prega tanto a lei quanto o evangelho. Na sua pregação da lei, nós podemos ver ali em Mateus capítulo 5, verso 20, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, então esta vossa justiça, Cristo Jesus está falando justamente da obediência ao mandamento. Então, Cristo Jesus, ele faz exposição, inclusive neste sermão, o Sermão do Monte, a respeito da lei, de como o homem deve se portar moralmente diante do Senhor. E Cristo Jesus prega a lei dessa forma, que ela também é pregada igualmente na antiga e na nova aliança por Cristo Jesus. Cristo Jesus não anula a lei, não anula o mandamento, antes o confirma, como é dito ali em Mateus 5,17, alguns versículos anteriores a este que eu acabei de ler, que ele não veio para abolir, mas para cumprir a palavra do Senhor. Então, Cristo Jesus, neste ofício profético, ele prega tanto a lei quanto o evangelho, como está ali em Isaías 61, capítulo 1, em que se diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Então, este ofício profético de Cristo Jesus, ele compreende tanto a pregação da lei, quanto a pregação do evangelho, como nós vemos aqui em Isaías. Bom, aqui nós temos o exemplo perfeito no ofício profético de Cristo Jesus, de como deve ser a pregação do ministério da palavra. A pregação no ministério da palavra deve, obviamente, segundo o exemplo de Cristo Jesus, seguir este exato modelo, tanto da exposição da lei, em que aponta o pecado do homem, que aponta a sua miséria, o seu estado de miséria, quanto também o evangelho, que é a boa nova da salvação em Cristo Jesus. O ministro da palavra, ele precisa seguir este modelo, porque Cristo Jesus, que é o modelo perfeito, e não só o modelo, mas o perfeito profeta, é quem dá este modelo de pregação para os ministros. Então, a pregação do evangelho precisa necessariamente seguir essa ordem, e assim ela age eficazmente, porque a lei mata e o Espírito vivifica. Então, Cristo Jesus é quem dá essas bases da pregação da sua palavra. Também Cristo Jesus, ele prega as coisas futuras do mundo, da igreja e a respeito de si mesmo. Do mundo em relação àquilo que aconteceu, que é anterior a nós, quanto àquilo que acontecerá. Da sua igreja em relação à redenção dos seus escolhidos, e de si mesmo a respeito das suas vindas, tanto fisicamente quanto em juízo em todas as eras da história da humanidade em que Cristo desempenha, então, esta obra da redenção.
Bom, a pregação de Cristo Jesus, ela também, neste ofício profético, é cheia de autoridade, ela é cheia de ousadia, de zelo, prudência, sabedoria, eloquência e especialmente com poder interno sobre as almas. Então, quando Cristo Jesus prega, como exercendo este ofício de profeta, tudo o que Cristo Jesus fala deve ser obedecido, ouvido e obedecido, porque toda a sua pregação ela é cheia destas características. Autoridade, porque ele é nosso Senhor; ousadia, porque ele ousou fazer esta obra perfeitamente; zelo, porque ele não permite que nós nos relacionemos e estejamos debaixo de outros, da submissão de outros senhores; prudência, porque ele traz a sabedoria do Senhor; sabedoria, porque ele traz essa palavra perfeita do Senhor; eloquência, porque ele traz essa palavra de forma perfeita, ele traz essa palavra de forma clara e com poder eterno sobre as almas, como está escrito lá em Atos, capítulo 16, verso 14, em que se diz: e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Cristo Jesus, ele não só prega a sua palavra, ele também é o responsável por abrir o coração do homem para que o homem receba esta palavra. Então, esta é a oração que o ministro deve fazer antes de proclamar a palavra do Senhor. Ele deve pregar ao Senhor, clamando para que o Senhor abra o coração dos pecadores, para que ouçam as ordens de Cristo Jesus e passem a obedecê-las. Então, porque Cristo Jesus recebe do Senhor o poder para abrir o coração dos homens, para que se atentem àquilo que o ministro da palavra irá falar. E é assim que o nosso Senhor age neste ofício de profeta na sua pregação. A pregação de Cristo Jesus, ela também tem características distintas. Ela é imediata, e essas são definições históricas e sistemáticas. Então, a pregação de Cristo Jesus, ela é imediata, como nos dias de sua carne, em que imediatamente ele revelou aos homens a vontade de Deus para a salvação. Então, nos dias em que Cristo Jesus estava na carne, em seu estado de humilhação, Cristo Jesus, ele não revelou aos homens a sua vontade, a vontade de Deus para a salvação dos homens, através de intermediários. Ele revelou imediatamente como os homens deveriam obedecer ao Senhor, como os homens deveriam cumprir a lei do Senhor, como os homens deveriam estar submissos à vontade do Senhor e o que era a salvação que eles receberiam da parte do Senhor. E assim ele fez de forma imediata para o benefício do seu povo e da sua igreja. Ela é também uma pregação mediata. Então, como vocês devem ter deduzido, ela acontece por meio do ministério da palavra, seja ele ordinário ou extraordinário. Então, o ministério ordinário é como nós conhecemos através do ministério da palavra e dos sacramentos, em que os ministros são, segundo a ordem de Cristo Jesus, separados para uma vocação em que a palavra é exposta e os sacramentos são administrados de forma ordinária, bem como o Senhor também revela a sua palavra mediatamente, a pregação de Cristo sendo mediata através do ministério extraordinário, como os apóstolos, por exemplo, como era o ofício profético na antiga aliança. Então, o Senhor revela de forma extraordinária a sua pregação desta forma em que ele dá historicamente através destes exemplos. Por fim, Cristo Jesus, ele também prega de forma escrita, por meio e de forma clara das escrituras, compostas por ele mesmo para o regimento do seu povo. Então, o ofício profético de Cristo Jesus, ele vai compreender uma pregação imediata, mediata e, de forma central, escrita, em que Cristo Jesus, ele revela a vontade de Deus para a nossa salvação através da própria Escritura
que é o meio pelo qual Cristo Jesus revela a vontade de Deus para a salvação dos homens de forma escrita. Então, as escrituras, elas não são de composição e inspiração humana, elas não, de composição sim, mas de inspiração humana não. As escrituras, elas não são segundo a vontade dos homens, elas não são um arranjo dos homens, elas são debaixo da providência de Deus, a palavra de Cristo Jesus escrita para que os homens venham a conhecer ao Senhor conforme ele especialmente se revelou. Bom, Cristo Jesus, ele sempre exerceu o seu ofício de profeta. Então, vamos voltar a este assunto. Desde a antiga aliança, Cristo Jesus desempenha o seu ofício de profeta. Este ofício de profeta não inicia-se com a sua encarnação, quando ele passa a trazer a correta interpretação da lei do Senhor, apesar de ter sido sim o momento em que Cristo Jesus exerceu o seu ofício de profeta, mas não é o ponto inicial desta obra. Os homens sempre precisaram de Deus. Os homens nunca conseguiram ser salvos segundo as suas próprias obras. Os homens sempre foram salvos pela graça. E sendo salvos pela graça, no pacto de graça, eles precisavam de um mediador, e esta mediação ela é desempenhada pelo pelo tríplice ofício de Cristo Jesus, e um destes ofícios é o ofício de profeta, que é dado desde a queda do homem para a salvação dos homens. Bom, então, como o anjo da aliança, conforme revelado na antiga aliança, ou o anjo do Senhor, ou Adonai, ou o anjo mensageiro do Senhor, Cristo Jesus, ele guia e rege o seu povo por meio da palavra, através das suas orientações, seja ela através das orientações escrita, como já havia escritura no período antigo, seja através das suas revelações extraordinárias, seja na revelação do Monte Sinai. Cristo Jesus sempre orientou o seu povo através das suas palavras, seja desde lá, deste proto-evangelho ali de Gênesis 3,15, em que Cristo Jesus revela a sua salvação no seu ofício de profeta. Cristo Jesus sempre orientou o seu povo a respeito da vontade de Deus para a salvação dos homens através dessa obra de mediação. Então, Cristo Jesus, ele não passou a desempenhar este papel futuramente, mas o seu ofício sempre esteve presente. Caso contrário, todos os homens anteriores ao seu ofício profético inicial estariam mortos debaixo do pecado e miséria, sem qualquer chance de salvação. Por isso, e por isso mesmo, por conta da antiguidade, da confirmação da doutrina de Cristo Jesus, por conta da sua autoridade, da sua inspiração antiga, por isso toda a profecia deve ser creditada unicamente a Cristo. Não existe profecia, sendo ela obviamente verdadeira, porque se for falsa, ela vem de Satanás e deve ser destruída e desprezada, mas sendo ela verdadeira, e vamos presumir que quando falamos de profecia, estamos falando de verdadeira, porque ela vem de Cristo, ela deve ser acreditada unicamente em Cristo por sua autoridade. Então, nenhum homem pode revelar a Deus, nenhum homem pode revelar a vontade de Deus para a salvação dos homens por seu próprio esforço e conhecimento. O homem, segundo o seu próprio esforço e conhecimento, é aquele que produz bezerros de ouro, é aquele que apresenta um culto desordenado ao Senhor através de fogo estranho. O homem, segundo o seu próprio conhecimento, é aquele que apresenta para o Senhor um culto por meio de ídolos, é aquele que apresenta sacrifícios desordenados ao Senhor, é aquele que faz e fala de coisas que não sabe, é aquele que erige para si um altar a um Deus desconhecido. Mas o homem que está submisso a Cristo Jesus acredita única e exclusivamente a profecia, a revelação das Escrituras a Cristo Jesus por causa da sua autoridade. E por isso está bem dito em Mateus capítulo 11, verso 27. E ninguém conhece o Pai,
senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, somente conhece o Pai, somente pode revelar a vontade do Pai, somente tem autoridade para revelar a vontade de Deus para a salvação, o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, se alguém pode, através do ministério da palavra, revelar para os homens comuns a respeito da vontade de Deus, revelar a vontade de Deus para a salvação dos homens, isso ele faz porque Cristo Jesus quis revelar esta salvação por meio e mediante o ministério ordinário e extraordinário deste homem. Também em Mateus 23:8 é dito: nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Então o homem não tem qualquer liberdade, não só de falar em nome de Deus, mas também de falar qualquer coisa em nome de Deus. Se um só é nosso mestre, então de um só nós devemos aprender. Nós não podemos aprender de uma fonte que não seja Cristo Jesus. Nós não podemos revelar a vontade de Deus sem que ela seja revelada por Cristo Jesus. Nós não podemos falar de coisas que não vêm de Cristo Jesus segundo unicamente a sua autoridade, creditado a ele por meio desta autoridade. Então nós não temos liberdade de chegar em um sermão e contar histórias pessoais, contar histórias a respeito de personagens fictícios. Nós não temos liberdade para pregar para as pessoas por meio do nosso exemplo pessoal. Nós não temos liberdade para falar para as pessoas a respeito de princípios que não estão nas Escrituras. O momento em que Cristo Jesus revela a sua vontade para a salvação dos homens é o momento em que a sua palavra deve ser exposta única e somente. Um só é o vosso mestre, que é Cristo. Porque Cristo é a única fonte de verdade. Eu sou a verdade. E por isso, toda a interpretação da Escritura pertence exclusivamente a Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, vai dizer: sabeis, porém, que nenhuma profecia é de particular interpretação. E essa palavra do Senhor vai nos ensinar justamente isso. Nós não temos liberdade de interpretar as Escrituras como nós queremos. Nós não temos liberdade de ir até as Escrituras e falar sobre as Escrituras a partir daquilo que queremos. Nós não podemos chegar até as Escrituras e trazer uma novidade a respeito daquilo que está escrito. Nós não temos liberdade para interpretar as Escrituras segundo o nosso bel prazer. A interpretação das Escrituras pertence a Cristo Jesus. Por isso nós precisamos conhecer tanto as Escrituras quanto o testemunho histórico, para que nós estejamos alinhados ao povo de Deus, alinhados à vontade de Deus, revelada fielmente por Cristo Jesus, a sua igreja fiel. Desalinhados da igreja fiel e da vontade fiel de Cristo Jesus revelada nas Escrituras, nós interpretaremos a profecia como bem quisermos e nós passaremos a pregar a mentira e confundir as pessoas através do engano. Então, o ofício de profeta de Cristo vai nos dizer: só temos um mestre. Nós não temos liberdade de interpretar as Escrituras como nós queremos. Somente Cristo Jesus é aquele que é o nosso mestre, aquele que revela de forma perfeita a vontade de Deus. O objeto do ofício profético de Cristo Jesus era, na antiga aliança, os judeus, com alguns pequenos exemplos, como diz Turretini, como está compreendido lá em Romanos capítulo 15, verso 8, digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos pais. Então, Cristo Jesus é chamado de ministro da circuncisão, aquele que veio aos seus. Então, o ofício profético de Cristo na antiga aliança era administrado a este povo peculiar do Senhor. Porém, na nova aliança, o objeto do ofício de Cristo Jesus como profeta são todas, abre aspas, todas as ações indiscriminadamente, as quais são chamadas a uma participação da salvação, fecha aspas, é uma citação de Turretini também. Então, no ofício profético de Cristo Jesus,
como nós o conhecemos hoje, ele compreende uma autoridade não só para o povo de Deus localizado em um determinado local geográfico, mas agora para todas as nações. A palavra de Cristo Jesus, ela é imperativa a todos os povos. A palavra de Cristo Jesus é aquela que deve reger a obediência de todos os homens em todos os lugares, mas é Cristo Jesus quem revela a vontade de Deus, de forma que os homens não têm mais liberdade, não tem qualquer motivo, desde Cristo Jesus ter conquistado esta boa obra que fez em privilégio dos homens, os homens não têm mais qualquer motivo para desobedecê-lo, para não seguir as suas ordens reveladas no seu ofício profético. Essa palavra de Cristo Jesus, ela é vigente para todas as nações. Hoje, Cristo Jesus, ele dá essa ordem muito clara no seu envio dos seus apóstolos, e essa ordem que ele dá é para que eles pregassem a todas as nações, a todos os povos. Então, o ofício de Cristo Jesus, seguindo e porque homens obedeceram a esta ordem imperativa de Cristo Jesus, ele nos encontra no tempo e espaço em que estamos, de forma que nós somos também obrigados a nos submeter a Cristo Jesus. Não é um convite, não é qualquer coisa que não seja uma ordem muito clara. Arrependei-vos e crede, porque o reino dos céus é chegado entre vós. Então, é uma ordem muito clara que nós temos, enquanto é tempo de nos reconciliar com o nosso Senhor através da boa obra de Cristo Jesus. Bom, agora eu trouxe algumas aplicações práticas do ofício profético de Cristo Jesus, aqui eu gostaria de trazer para estudo nosso neste momento. Essas aplicações práticas estão separadas em 4 tópicos, e a primeira diz assim: bom, como estudo, se Cristo é o profeta da sua igreja, se ele recebeu este ofício e ele desempenha este ofício no meio do seu povo, então o homem não tem direito de regular o culto como quiser. Somente aquele que dita à sua igreja aquilo que é a vontade de Deus pode fazer isso. Somente Cristo tem o direito de regular o culto segundo a sua vontade revelada imediatamente e na Escritura. Então, se nós formos obedecer às Escrituras, se nós cremos nas Escrituras, se nós cremos naquilo que está escrito ali, e se nós conseguimos chegar até a conclusão de que Cristo Jesus desempenha mesmo esse tríplice ofício no papel de mediação na história da redenção e reconciliação do homem com Deus, então nós não podemos mais admitir um culto a Deus que seja um culto corrupto. Um culto corrupto ao Senhor não é submissão a Cristo Jesus no seu ofício de profeta. Se nós participamos, se nós corroboramos, se nós estamos presentes, se nós lideramos, se nós estamos à frente de um culto corrupto, então nós estamos negando Cristo no seu ofício de profeta, porque ele é o único que tem o direito de revelar a vontade de Deus para a salvação dos homens, seja através da lei, do evangelho, através do modo de cultuar ao Senhor, é o único que tem a prerrogativa de regular o culto ao Senhor. Então, a aplicação prática disso tudo vai nos trazer esta conclusão. Nós não temos mais direito. Se nós queremos crer nas Escrituras, se nós queremos crer nas Escrituras conforme Cristo nos ensinou, se nós queremos nos submeter ao Senhor conforme Ele nos revelou, se Ele realmente é o Senhor das nossas vidas, e se nós cremos que nós somos salvos em Cristo Jesus, nós não podemos mais apresentar a Deus um culto conforme a nossa própria vontade, seja como nós chamemos isso. Nós precisamos obedecer ao princípio que regula o culto ao Senhor, dado por Cristo Jesus na sua palavra. Bom,
Um segundo estudo de caso vai nos trazer as seguintes palavras. Se Cristo é o profeta da sua igreja, então não há nada como uma consciência agindo como um papa para o homem, revelando de forma subjetiva e fazendo com que o homem determine por si mesmo o que é ou não pecado. Mas Cristo mesmo e objetivamente dita os mandamentos e regras do seu povo ao revelar a vontade de Deus para a nossa salvação. Então, as pessoas, elas não sabem o que é pecado. E por isso que elas desagradam tanto ao Senhor. Isso eu não digo das pessoas que não estão compreendidas dentro da igreja visível de Cristo Jesus, mas das pessoas que estão compreendidas dentro da igreja visível de Cristo Jesus. A maioria das pessoas não conhece os mandamentos do Senhor e, sem conhecer o mandamento do Senhor, não sabem o que é pecado porque confiam em uma dita consciência, que como um papa que age para legislar segundo a sua própria prerrogativa, determinada por ele mesmo, passa a dizer, olha, eu sinto que isso é pecado, eu sinto que Deus não está me incomodando, eu sinto que Deus está me incomodando, eu sinto que o Senhor está me mandando fazer isso, eu sinto que o Senhor está me liberando para fazer aquilo, me proibindo para fazer aquilo outro. Nós não podemos ser reféns de uma consciência subjetiva se Cristo Jesus é o profeta que nós acabamos de ver, segundo o exemplo das Escrituras e do testemunho do povo do Senhor. Nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor, como é revelada imediatamente e nas Escrituras, em que ele objetivamente revela os mandamentos pelos quais os homens devem obedecê-lo de forma muito clara. Nós não temos mais direito, se Cristo Jesus é o Senhor da nossa vida e se é o mediador do pacto da graça entre nós e o nosso Senhor, para fazer aquilo que bem quisermos, tanto no culto quanto na nossa própria vida. Então, ok, Jesus é o Senhor da igreja, então eu vou fazer aquilo que ele quer no culto, mas a minha vida privada eu faço o que eu quero. Nós não temos esse direito. Nós não podemos tratar a palavra do Senhor com subjetividade, porque Cristo Jesus revela a vontade de Deus para a nossa salvação clara e logicamente através das Escrituras. Bom, também este terceiro tópico vai nos dizer assim, se Cristo é o profeta da sua igreja, então não há nada como um acaso. Se Cristo Jesus é o profeta da sua igreja, se ele recebeu este ofício e ele desempenha isso no seu papel de mediação, o homem não pode ter livre-arbítrio. O homem não pode ter livre vontade. O homem não pode fazer aquilo que bem entende, separado da soberania de Deus. Porque existe um Deus que é um Deus pessoal revelado em Cristo, que como profeta predestina todas as coisas de forma intencional, amorosa e pessoalmente pelo poder da sua palavra. Se Cristo Jesus ele tem essa prerrogativa de predição e confirmação, então nós não podemos crer que ele está seguindo uma história de obra de redenção segundo o bel prazer dos homens. Ok, conforme o fulano optar ou não por me seguir, conforme o fulano optar ou não por me escolher, conforme este povo, conforme esta igreja, conforme essa nação me obedecer ou não, eu vou precisar arranjar assim e assim a história, e eu vou precisar... Não, o Senhor não depende de acaso. Como sendo o profeta que tanto prediz quando confirma as suas palavras, ele não pode depender da vontade dos homens para confirmar aquilo que ele disse. Então não existe uma coisa como um livre-arbítrio da parte dos homens em que eles têm um poder de escolha e que eles têm algum poder que seja excludente da soberania de Deus. Então, veja como uma doutrina central das Escrituras, se crida corretamente, confessionalmente, anula
o erro. Então, por isso que os teólogos antigos, eles vão ser muito enfáticos com essa doutrina, e por isso que as doutrinas de Cristo Jesus recebem, por exemplo, em um livro, o título de A Verdade, o Triunfo da Verdade sobre o Erro. Porque a verdade não admite erro, e se nós admitimos uma crença errada, nós corremos o risco de crer em Deus de forma errada, e se nós cremos em Deus de forma errada, nós não cremos no Senhor, nós cremos em um ídolo. Se nós temos por princípio a doutrina de que nos revela que Cristo Jesus, na sua obra de redenção, atua como mediador do pacto da graça, em um tríplice ofício, e esse ofício compreende, um destes ofícios compreende o seu ofício profético, Cristo Jesus não pode ser refém do livre-arbítrio dos homens. Então, como Cristo Jesus é o Salvador da nossa vida, se nós não cremos que Ele é alguém que tem poder para nos salvar, controlando toda a história, sendo soberano sobre toda a história para que sejamos salvos? Por fim, e neste último ponto eu encerro, se Cristo é o profeta da sua igreja, então nós precisamos diferenciar ouvir a palavra e entender a palavra. O homem natural, ele pode ser capaz de ouvir a palavra, mas somente o homem espiritual pode entender a palavra segundo a vontade de Cristo. E na sua vontade mesmo em revelar a palavra a estes seus escolhidos pela obra do Santo Espírito. Então, se Cristo Jesus, ele é o profeta da sua igreja, nós precisamos clamar a ele diariamente para que ele nos dê um espírito inclinado, como homens espirituais, a entender a sua palavra. Não somente a ouvir, mas ouvir e entender para praticar. Quanto mais nós formos zelosos com a palavra do Senhor, tanto mais nós entraremos em profundo desespero se formos tidos como aqueles que desprezam a palavra de Deus. Nós podemos ouvir, vocês podem ter participado desta hora e meia. Vocês podem ter ouvido aquilo que eu disse, vocês podem ter escutado todos os minutos aqui, do início ao fim, mas o homem espiritual clama ao Senhor para não somente ouvir, como entender, porque Cristo Jesus, como profeta, revela a vontade de Deus para a nossa salvação. E neste ofício de profeta, ele faz isso para a mediação do pacto da graça, para que os homens recebam essa salvação e sejam libertos, redimidos da morte. Então, a palavra de Cristo Jesus exposta, ela não pode ser desprezada. Nós precisamos ouvir com profunda atenção, sem qualquer desvio, sem qualquer desatenção, porque isso pode significar a nossa vida ou a nossa morte. Se é Cristo mesmo que está falando mediatamente, então como nós podemos desprezar? Imagine só, se nós cremos que Cristo Jesus exerce o seu ofício de profeta e fala mediatamente ao seu povo, como nós podemos não dar atenção à palavra? Como pode ser opcional a nós ouvir a palavra no dia do Senhor? Como pode ser opcional a nós dar toda a nossa atenção às palavras de Cristo Jesus? Como pode ser opcional a nós nos preparar de forma adequada para ouvir a palavra de Cristo Jesus quando nós cremos que ele é profeta na sua obra de mediação em nosso favor? E significando que se nós não estamos entendendo, se nós não estamos praticando, isso significa que nós estamos ouvindo somente e, portanto, somos homens naturais. E o homem natural, ele não é reconciliado com o Senhor. Então, o ofício profético de Cristo Jesus, ele parece-me muito mais sério do que nós podemos dimensionar e calcular aqui.
e ele é muito mais profundo do que eu jamais poderia apresentar, mesmo que passasse a noite toda falando com vocês, e mesmo que passasse os próximos 3 dias falando somente sobre este ofício de Cristo Jesus. Então, que nós possamos, de tudo isso, conhecê-lo melhor, obedecê-lo de forma mais reverente e também sermos mais zelosos com o ouvir das Escrituras.